Neste vídeo eu falarei aqui sobre esse shield. Esse shield aqui, ele é um módulo, é um sensor de vibração, ok? Deixa eu ampliar aqui. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui o VCC, o 0, a referência. Aqui é uma saída digital, né? Esse é um amplificador operacional, um LM393, nós veremos aqui no esquemático. Aqui é um ajuste, né, de sensibilidade do ponto de atuação. Esse é o sensor de vibração, né? Nós vamos ver até aqui na bancada que normalmente ele fica fechado, ok? E quando sente uma vibração ele vai abrir, ok? E aqui são alguns componentes complementares. Eu tenho um LED aqui indicando só que o power está ligado, ok? E aqui é um LED da saída digital. Nessa configuração, né, nesse projeto aqui, a saída ele sempre fica aceso, e quando ele sente uma atuação, uma vibração, ele dá uma piscada, ele apaga, né? Normalmente o sensor fica em 0, quando atua vai para 1, mas a saída normalmente fica em 0, e quando atua ele apaga o LED, porque esse LED aqui ele tem uma ligação de um resistor de pull-up ali. Então normalmente ele fica aceso, porque normalmente a saída digital é 0, e quando a gente atua ele pisca, né? Ele apaga. Nós veremos isso aqui na aplicação. Então deixa eu mostrar a aplicação. Eu tenho aqui a minha fonte, o teu módulo está alimentado aqui, ok? Então esse LED aqui, esse LED que a gente está vendo aqui à esquerda é o LED de power, esse é o LED que vai piscar. Então se eu bater ali, deixa eu pegar uma chave aqui, se eu fizer ele dá uma piscada, percebe? Olha lá, saída. Então eu tenho o osciloscópio aqui, está ligado na entrada, está em paralelo com o sensor. Olha aqui, o canal do osciloscópio. Então está em 0, quando eu faço uma vibração ele sobe lá o nível lá. Vocês podem ver, tá? Ok? Depois eu vou explicar isso, como que funciona no esquemático. Então só mostrando o comportamento. O sensor fica normalmente em 0, quando bate alguma coisa nele, ele sobe o nível aqui, ok? E a saída digital normalmente fica em 1, conforme eu expliquei, mas quando ela sente vibração, ela pisca. Ela está piscando aqui. É difícil porque a vibração é bem rápido, né? Mas ela vai estar piscando lá. Se dá para perceber que o LED pisca nela, ok? Então é isso. Alimentação 5 volts do sistema. Agora eu vou explicar aqui o esquemático. Então, deixa eu só desligar aqui a aplicação. Desligar o osciloscópio, tá bom. Então, eu vou explicar aqui. Então, vai estar disponível, né? Sempre vou estar disponibilizando o esquemático, né? Eu normalmente, às vezes, acho o esquemático na internet e eu refaço ele no KiCad, deixo ele em ordem. Mas às vezes, quando eu não acho, eu realmente eu tiro, né? Da PCB, né, do módulo que vem, eu tento extrair aqui. Ou às vezes eu sempre mesmo tendo, eu confiro se bate, né? Então aqui está o esquemático aqui que eu criei no KiCad eu apenas não copio, né? Eu vejo na internet quando tem, para facilitar, é mais fácil, mas eu sempre vou conferindo para ver se bate com o módulo que eu tenho, né? Existem versões diferentes, mas com o módulo que eu tenho é assim. Então aqui eu tenho como explicar aqui o esquemático, né? Deixa eu dar mais uma ampliada, fica melhor ainda. Isso. Olha aqui, eu tenho aqui o VCC, 5 volts, eu tenho o 0, tá? E a minha saída digital aqui, tá? Então esse meu amplificador, esse LM393, eu tenho o datasheet que vou disponibilizar aqui também, né? Na verdade, olha, para vocês verem, eles são 2 comparadores, né, de tensão de baixo consumo, né? Então, mesmo sendo aí um componente com 8 pinos, ele tem 2 comparadores. Então, basicamente é isso. O datasheet vai estar disponível também. Mas o que acontece? A gente aqui nesse projeto não está usando o primeiro aqui, né? O primeiro deles. A gente usa o segundo aqui, ok? Está usando o segundo somente, olha. Então, eu deixei ele desconectado aqui. Então, aqui é o meu sensor de vibração, né? Eu tenho a minha alimentação. Então, o meu sensor, eu tenho aqui o LED. Quando eu ligo o power,
ele vai acender esse LED, porque eu tenho um resistor aqui limitando, esse LED acende, que está ligado para VC, e aqui é o ground direto, alimentando já acende esse LED do power. Aqui eu tenho o meu resistor, eu tenho o meu sensor de vibração, né, que ele tem Core USW430, que ele fica normalmente fechado. Então, apesar de eu tenho aqui para a minha entrada não inversora do operacional, eu tenho aqui, apesar de ter um resistor pull-up lá em cima, mas como ele fica sempre fechado, então sempre estou jogando 0 aqui na entrada não inversora. E na minha entrada inversora, eu tenho o meu potenciômetro, posso regular a sensibilidade, só para ele atuar de forma mais sensível ou não, né? Esse capacitor aqui é só um filtro para a entrada, né? Ele está em paralelo com a entrada quando eu bater na chave de vibração, ele vai subir o nível. Então aqui normalmente fica 0 sem eu ter vibração, como expliquei, e aqui eu vou ter um sinal, né, que eu vou ajustar um sinal maior do que 0, que eu vou ajustar no potenciômetro. Um exemplo que se eu estivesse na metade. Se eu estiver na metade, vai estar 2,5 volts aqui e 0 aqui. 2,5 na entrada não inversora e 0 na entrada... 2,5 na entrada inversora e 0 na entrada não inversora, a minha saída aqui vai para 0, porque eu estou alimentando ele, né, não de forma simétrica, eu estou alimentando com mais 5 volts e 0 aqui. Então ele vai saturar pro 0, ele vai jogar 0. E por isso que aqui, olha, por isso que eu tenho meu LED acende, né, o meu LED da saída. Esse já é o LED da saída digital, né, ligado à saída, ó. Esse pino 7 é a saída do digital. Então como mantém sempre 0 aqui, eu tenho 5 volts desse lado aqui, eu polarizo esse meu LED através desse resistor limitando, então sempre eu ligo, sempre fica aceso, né? O power vai ficar sempre aceso, nunca vai piscar. Aqui esse fica aceso e quando bater lá no sensor de vibração, ele vai apagar. Por que ele apaga? Porque quando eu bato aqui no sensor de vibração, o que eu ajustei aqui, né, que é acima de 0, o que eu ajustei aqui, você viu que quando eu bato o sensor, né, ele vai abrir. Se ele vai abrir, eu vou tender a jogar 5 volts aqui, né? Quando esse cara começa a abrir ou ter uma alta resistência, eu tenho basicamente o nível 1 entrando na entrada não inversora, contra qualquer valor que eu ajustei aqui, né? Menor do que o VCC que eu vou aplicar ali. Então o que eu vou ter aqui? Eu vou ter nível 1 na saída. Se eu tiver nível 1 na saída, então é nível 1 na saída aqui, né? O que acontece? Ele apaga o LED, porque eu tenho nível 1 aqui em cima, do outro lado aqui embaixo vai aparecer nível 1. Então eu não vou ter condução de corrente aqui, né? Eu não tenho diferença potencial para conduzir esse LED, né? Então aí o LED pisca, né? Mas a minha saída digital, na verdade, ela fica sempre 0 e quando atua a vibração ela vai para 1. O efeito do LED somente que é o contrário, né? Conforme já explicado. Aqui eu só tenho representando a alimentação não simétrica, né, que é 5 volts e 0 aqui no meu operacional, né? E eu tenho um capacitor aqui de filtro da alimentação também. Então esse é o projeto desse shield aqui de sensor de vibração, é o módulo sensor de vibração. Espero que vocês tenham gostado, agradeço a atenção, muito obrigado.